Os guerreiros de terracota foram descobertos na província de Jiangxi, na China, em 1974, no local de sepultamento do primeiro imperador do país. As figuras, cada uma diferente da outra, foram feitas para protegê-lo na vida após a morte. Sob o solo ancestral de Xi'an, arqueólogos acabam de encontrar algo que abalou a história profundamente. Um comandante de um exército de terracota recém-descoberto. Ele ordenou que seu exército de verdade fosse recriado em argila e enterrado com ele. Observe a dimensão deste lugar. Diz muito sobre o homem, seu ego, sua visão para a vida após a morte. Essa descoberta singular não se limita a adicionar mais uma figura de barro à coleção. Ela muda o que pensávamos saber sobre o poder, a influência e os segredos do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Quem era esse líder misterioso? E por que foi sepultado com tanta honra entre milhares de guerreiros? Que segredos foram escondidos do mundo? Junte-se a nós neste vídeo enquanto discutimos os detalhes. Um comandante do exército de terracota recém-descoberto. Nos últimos dias de 2024, algo aconteceu em Xi'an que mais uma vez chamou a atenção do mundo. Durante anos acreditou-se que o grande exército de terracota já havia revelado a maioria de seus segredos. Milhares de soldados de barro, em tamanho real, haviam sido encontrados todos feitos há mais de 2000 anos para guardar o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Mas quando parecia que nada de novo seria descoberto, os arqueólogos se depararam com uma figura que mudou tudo. Essa nova descoberta não era um soldado raso qualquer. O que eles retiraram do chão era uma figura que parecia ser um comandante. A diferença ficou clara quase imediatamente. A armadura era mais detalhada com padrões esculpidos na argila. A postura era mais imponente, com um braço erguido como se estivesse dando uma ordem. Até o penteado era meticulosamente elaborado, sugerindo que aquele homem ocupava uma posição elevada. Pequenos vestígios de cor indicavam que a figura fora outrora pintada em tons vibrantes, o que a fazia destacar-se ainda mais. Ao contrário dos soldados enfileirados, esta figura estava posicionada perto de carros de guerra, numa área já associada à cavalaria e às unidades de flanqueamento. Essa localização não foi acidental. A descoberta apontava para uma estrutura militar organizada representada em argila completa, com líderes e patentes. Essa foi a primeira grande descoberta de um guerreiro em mais de 30 anos. Até então, muitos acreditavam que a maioria das descobertas importantes já havia sido feita. A descoberta de um comandante provou que o sítio arqueológico ainda guardava segredos e que o exército de terracota era ainda mais complexo do que os especialistas acreditavam inicialmente. A reação global foi imediata. A notícia sobre o comandante se espalhou rapidamente e museus ao redor do mundo começaram a modificar suas coleções de arte. Na Califórnia, o Museu Bowers exibiu a nova figura como peça central em 2025, atraindo grandes multidões. Acadêmicos, artistas e historiadores debateram o significado da descoberta. Alguns cogitaram se o comandante representaria uma pessoa real da corte do imperador. Outros disseram que era mais provável que se tratasse de uma figura idealizada, destinada a mostrar a ordem e o controle do império. Pequenos detalhes na armadura e no acabamento em argila foram estudados minuciosamente, e alguns especialistas afirmaram que eles formavam uma espécie de linguagem visual. Esses detalhes podem ter servido para sinalizar hierarquia, lealdade ou poder de maneiras que só agora começamos a compreender. A descoberta do comandante fez mais do que adicionar uma nova figura ao exército de terracota. Ela mudou a forma como as pessoas pensam sobre todo o sítio arqueológico. Em vez de vê-lo apenas como um grandioso monumento funerário, muitos agora o enxergam como um sistema, um modelo cuidadosamente construído de um império projetado para continuar na vida após a morte.
Isso mostrou que Qin Shi Huang não queria apenas soldados de guarda, mas sim que levasse consigo ordem, estrutura e controle mesmo após a morte. Ao mesmo tempo, a nova descoberta reacendeu a memória do mundo para outro grande mistério, o túmulo ainda não aberto do próprio Qin Shi Huang. Levantamentos com radar de superfície revelaram que sob um enorme monte próximo ao quartel, encontra-se um palácio subterrâneo. As imagens sugerem a presença de muros, corredores e até mesmo paisagens artificiais. Registros antigos afirmam que a tumba contém palácios rios de mercúrio líquido e possivelmente armadilhas mortais destinadas a proteger o imperador. Análises do solo ao redor do monte revelam altos níveis de mercúrio, comprovando que pelo menos parte dessas histórias pode ser verdadeira. Apesar de tudo isso, o túmulo permanece lacrado. O governo chinês e muitos arqueólogos argumentam que abri-lo agora destruiria tudo o que está dentro. Eles apontam para o que aconteceu quando os soldados de terracota foram descobertos pela primeira vez na década de 70. Muitas delas tinham tinta brilhante que desaparecia em poucos minutos após a exposição ao ar. Alguns acreditam que a preservação não é o único motivo para a câmara permanecer fechada. Juntas, a descoberta do comandante e o túmulo fechado transmitem uma mensagem clara. O exército de terracota não é apenas uma coleção de figuras de barro. É um sistema meticulosamente construído que demonstra o poder e o controle de Qin Shi Huang. Se a descoberta de um novo comandante alterou o que sabemos sobre o exército de terracota, o que acontecerá quando a inteligência artificial moderna entrar em cena para trazer esses guerreiros silenciosos de volta à vida? Vamos descobrir. Vamos! Quando a inteligência artificial trouxe o exército de terracota de volta à vida, nos últimos meses a inteligência artificial ajudou pesquisadores a desvendar novos segredos sobre uma das maiores maravilhas arqueológicas do mundo, o exército de terracota em Xi'an, na China. Embora especialistas já estudassem o sítio há anos, novas varreduras feitas por IA em 2025 revelaram detalhes que haviam passado despercebidos a olho nu, e com o auxílio de ferramentas mais antigas, surpreendendo historiadores e cientistas. O exército de terracota foi descoberto em 1974, quando agricultores que cavavam um poço encontraram fragmentos de figuras de barro, armaduras e armas. Essa descoberta levou a uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX. Escavações revelaram que milhares de guerreiros de tamanho humano, cada um com diferentes feições, penteados e vestimentas, foram enterrados em formação militar perto do túmulo do imperador. Sua função era protegê-lo na vida após a morte, demonstrando sua crença de que o poder deveria perdurar mesmo após a morte. Cada soldado foi cuidadosamente esculpido com armas de bronze autênticas e vestígios de tinta que em tempos passados lhes conferiam uma aparência realista. Os arqueólogos acreditam que cerca de 8.000 guerreiros, juntamente com cavalos e carruagens, foram criados. O nível de detalhe era tão preciso que cada figura parecia uma pessoa real feita de argila. Durante anos, especialistas estudaram o local, mas muitos mistérios persistiam sobre como o exército foi construído e qual o seu verdadeiro papel. A introdução da digitalização por IA mudou tudo. Usando imagens e câmeras 3D mais avançadas, os pesquisadores conseguiram obter todos os detalhes das figuras, desde minúsculas rachaduras na argila até vestígios de tinta. As digitalizações eram tão precisas que conseguiam registrar diferenças menores que 1 milímetro. Uma vez obtidos esses dados, um software de IA os analisava, identificando marcas em milhares de guerreiros, simultaneamente, algo que nenhum ser humano jamais conseguiria fazer. Os resultados foram revolucionários.
Primeiro, a IA mostrou que os soldados eram originalmente pintados com cores vibrantes vermelhos, verdes e roxos, comprovando que o exército já teve a aparência de uma força real e imponente, em vez das estátuas cinzentas que vemos hoje. Segundo, as análises revelaram que algumas das armas de bronze apresentavam sinais de uso real, sugerindo que podem ter sido retiradas de campos de batalha reais antes de serem enterradas. Isso desafiou a antiga crença de que o exército era apenas simbólico. A inteligência artificial também descobriu câmaras ocultas sob os poços principais, demonstrando que o projeto subterrâneo do imperador pode ter sido muito maior do que imaginávamos. Os estudiosos consideraram esses corredores secretos como uma cidade dentro de outra cidade. Ainda mais chocantes foram as inscrições encontradas nas figuras. Inicialmente consideradas marcas aleatórias, análises de IA revelaram que se tratavam de anotações, registros de trabalhadores, instruções e uma contagem de suprimentos. Algumas inscrições chegam a sugerir que partes do exército estavam desaparecidas ou escondidas propositalmente. Uma das descobertas mais perturbadoras surgiu da comparação entre as digitalizações e textos históricos. Evidências sugerem que sacrifícios humanos podem ter estado ligados à criação do exército, levantando questões sobre se trabalhadores ou guardas eram enterrados vivos para servir ao imperador após a morte. Embora não comprovado definitivamente, isso reacendeu as discussões sobre o lado sombrio do reinado de Qin Shi Huang. Além dessas descobertas macabras, também houve novas descobertas chocantes. A inteligência artificial identificou os restos mortais de uma figura de general rara mais alta e com armadura mais rica do que os soldados comuns, bem como fragmentos de uma carruagem de guerra completa. O desgaste na carruagem sugeria que ela havia sido usada em batalhas reais, demonstrando que o imperador desejava que uma força militar real fosse enterrada com ele, e não apenas uma réplica de barro. O uso da inteligência artificial em Xi'an também se relaciona com outras descobertas em todo o mundo. No Chipre, por exemplo, análises por IA de figuras de terracota do santuário de Agia e Irene mostram que as estátuas não eram apenas objetos religiosos locais. Em vez disso, apresentavam influências das culturas grega, egípcia e do Oriente Próximo. Isso sugere que o Chipre era um local de intercâmbio cultural e político, desempenhando um papel muito maior na história do que se acreditava anteriormente. Em conjunto, esses casos demonstram que a IA não apenas preserva artefatos, mas também transforma a história. O exército de terracota, antes considerado um guardião silencioso, tornou-se agora uma voz da história. Através da IA, ele volta a falar, lembrando-nos de que o passado nunca está verdadeiramente enterrado, apenas aguardando as ferramentas certas para ser trazido de volta à vida. Se o exército de terracota conseguiu transformar o túmulo de um imperador em uma maravilha do mundo, como também mudou a terra, as pessoas e até mesmo o futuro da própria Xi'an. Fique ligado para mais novidades. A transformação de Xi'an e o legado do imperador. Quando os primeiros fragmentos de guerreiros de barro foram descobertos, os agricultores locais não faziam ideia de como suas vidas e suas terras mudariam radicalmente. A descoberta do exército de terracota em 1974 transformou Xi'an e as áreas circundantes de uma vila agrícola seca e árida que lutava para encontrar água em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo. Em poucos anos, os caminhos empoeirados da vila de Xi'an foram pavimentados e transformados em estradas modernas. Os turistas começaram a chegar em ônibus e a área rural, antes isolada, tornou-se um destino para milhões de turistas. Em 1979, um museu foi construído diretamente sobre o sítio arqueológico para abrigar os guerreiros. O Conselho de Estado chinês designou o exército de terracota como Tesouro Nacional
e Xi'an ganhou destaque internacional. Antes preocupados com suas plantações, os agricultores agora viviam perto de um dos sítios arqueológicos mais populares do mundo. Como prova de como essa descoberta notável transformou o cotidiano Yangjifa, o agricultor, que inicialmente moldou as peças de barro, foi contratado para autografar lembrancinhas no museu. A partir desse momento, Xi'an se tornou mais do que apenas uma cidade no centro da China. Ela passou a ser o centro de uma narrativa histórica e cultural que ainda hoje atrai turistas do mundo todo. O primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang, está no cerne dessa história. Ele chegou ao poder durante um período de turbulência, quando a China estava dividida em estados em guerra, tendo nascido por volta de 259 a.C. Ascendeu ao trono do Império Qin aos 13 anos, e suas forças progressivamente derrubaram nações rivais ao longo dos 20 anos seguintes. Ele realizou algo que ninguém havia feito antes dele em 221. Ele unificou toda a China sob seu controle e se autoproclamou o primeiro imperador. Seu reinado foi caracterizado tanto por políticas brutais quanto por realizações extraordinárias. A China ainda é influenciada pela maneira como Qin Shi Huang padronizou a vida em todo o reino. Para garantir um tráfego rodoviário fluido, ele instituiu uma moeda única, um sistema de escrita único e medidas consistentes de peso-moedas e até mesmo largura dos eixos das carroças. Como precursor da Grande Muralha da China, ele ordenou a construção de muralhas defensivas ao longo da fronteira norte. Ele expandiu rodovias, construiu canais para interligar sistemas fluviais e estabeleceu uma ampla rede que facilitou viagens militares e comerciais mais rápidas. Por meio dessas modificações, uma nação dividida foi unificada em um único império. Mas seu governo também foi marcado por uma filosofia legalista rigorosa. Sob seu sistema, exigia-se obediência estrita e as punições eram severas. Se uma pessoa infringisse a lei, toda a sua família poderia ser punida. Ele queimava livros que contradiziam seu governo e enterrava ou escravizava centenas de estudiosos que resistiam. Seu medo da morte e sua busca pelo poder eterno o impulsionavam a buscar fragmentos da imortalidade, enviando especialistas através dos mares na esperança de encontrar ervas mágicas. Quando isso falhou, ele se voltou para a construção de uma grande cidade subterrânea, um túmulo feito para espelhar sua capital e protegê-lo na vida após a morte. Este túmulo guardado pelo exército de terracota permanece um dos projetos mais ambiciosos da história. Os arqueólogos de hoje enfrentam um obstáculo significativo. O túmulo principal do imperador nunca foi escavado. Apesar de décadas de escavações e estudos sobre o exército de terracota, armadilhas mortais, rios de mercúrio líquido e tesouros escondidos são descritos na literatura antiga. Níveis de mercúrio centenas de vezes maiores que o normal foram encontrados em análises de solo perto do monte, indicando que esses relatos podem ser verdadeiros. Objetos delicados como seda, móveis de madeira maciça e antiguidades pintadas podem se deteriorar em questão de minutos após entrarem em contato com o ar, caso a câmara seja aberta de forma descuidada. Devido a esses perigos, os pesquisadores estão utilizando tecnologias modernas para examinar a tumba sem precisar abri-la. Dentro de alguns meses, técnicas não invasivas como a radiografia de muons, que escaneia regiões subterrâneas usando raios cósmicos, poderão fornecer uma imagem detalhada da estrutura da câmara. Para coletar amostras de ar e tirar fotos sem danificar a estrutura, robôs de fibra óptica estão sendo projetados para rastejar por minúsculas fissuras no solo. Os pigmentos dos guerreiros estão sendo examinados por meio de imagens hiperespectrais que mostram que vários deles foram originalmente pintados com cores vibrantes em tons de vermelho, azul e verde. Um imperador que aspirava a governar para sempre
e um mundo contemporâneo que ainda tenta desvendar seus segredos sem destruí-los, são representados pelo exército de terracota, que serve como um lembrete da ambição humana, tanto passada quanto presente. Que segredos mais profundos permanecem sobre a construção do exército de terracota, suas ideias subjacentes e seus enigmas de projeto, se a descoberta de novos comandantes e o uso de equipamentos contemporâneos revelaram tanto sobre ele? Vamos descobrir. Desvendando os segredos ocultos do Exército de Terracota. O Exército de Terracota tem sido uma das criações mais chocantes do mundo antigo. O maior choque sempre foi a forma como o exército foi construído. Criar mais de 8.000 soldados teria exigido muita organização e habilidade. Novos estudos mostram que as figuras não foram feitas apenas por meio de trabalho forçado, como muitos pensavam. Em vez disso, foram cuidadosamente projetadas de uma forma que combinava produção em massa com detalhes individuais. Arqueólogos encontraram evidências de enormes fornos perto do sítio arqueológico que possuíam sistemas avançados de ventilação. Esses fornos ajudavam os trabalhadores a controlar a temperatura para que a argila pudesse ser queimada adequadamente, o que era muito avançado para a época. Isso demonstra que as pessoas por trás do exército não eram apenas trabalhadores cumprindo ordens, mas sim operários altamente qualificados que utilizavam ciência e planejamento para criar algo extraordinário. O que se descobriu sobre os indivíduos que criaram as estatuetas é ainda mais surpreendente. Durante gerações, acreditou-se que o exército era composto por trabalhadores anônimos, mas estudos recentes mostraram o contrário. Algumas estátuas possuem marcas internas que se assemelham a códigos ou assinaturas que identificam artesãos ou oficinas. Isso demonstra que o projeto foi estruturado como uma guilda com diferentes deveres e funções para os engenheiros escultores, ceramistas e artistas. Seu trabalho demonstrava que eles eram especialistas reconhecidos e não escravos esquecidos e carregava consigo orgulho e identidade. Outra descoberta surpreendente veio das análises de DNA de restos mortais encontrados perto do sítio arqueológico. Populações do Oriente Médio e até mesmo de algumas regiões da Europa são identificadas por alguns marcadores. Isso pode significar que muito antes da criação da Rota da Seda, artistas estrangeiros já se deslocavam para o leste. Se essa hipótese estiver correta, o exército de terracota estaria entre os primeiros exemplos de intercâmbio cultural, com ideias e habilidades circulando entre continentes muito antes do que se imaginava. Outro aspecto surpreendente da arquitetura da câmara funerária foi revelado por novos estudos. Algumas das estruturas foram construídas para produzir ecos e melhorar a acústica, segundo especialistas que analisaram as construções subterrâneas. Isso indica que esses espaços podem ter sido usados para cerimônias rituais ou até mesmo festas. A sensação de choque e poder pode ter sido criada ao fazer com que cânticos ou vozes soassem sobrenaturais. Se estiver correto, o mausoléu servia como um palco onde o ritual e a música uniam os mundos espiritual e material, além de ser um local de sepultamento. O poderio militar da dinastia Qin também pode ser observado na estrutura organizacional do exército. Segundo especialistas militares que estudaram a organização das tropas, os soldados foram posicionados em locais que reproduzem formações de combate reais da época. Com carros de guerra, infantaria, cavalaria e arqueiros dispostos estrategicamente, os homens pareciam estar prontos para a batalha. Não se tratava de uma decoração aleatória, mas sim de uma representação autêntica do exército do imperador. As armas que outrora pertenceram aos guerreiros confirmam isso. Algumas bestas eram tão avançadas que não seriam superadas por séculos. Espadas de bronze encontradas no local foram feitas com cromo, um processo químico que ajudava a prevenir a ferrugem. Esse nível de conhecimento metalúrgico chocou os cientistas modernos que antes consideravam tais técnicas impossíveis naquele período.
Seja por descoberta acidental ou por meio de estudos minuciosos, o processo era utilizado de forma consistente, demonstrando o quão avançados eram os artesãos da dinastia Qin. Em conjunto, essas descobertas mostram que o exército de terracota é muito mais do que uma simples coleção de estátuas de barro. É uma história de desejo humano, orgulho artístico e conexão global. O choque de como foi feita revela uma sociedade que valorizava tanto a habilidade quanto a organização. As civilizações antigas eram mais interligadas do que muitos acreditavam, como comprovam as evidências de influência estrangeira. Embora os detalhes táticos demonstrem o verdadeiro poderio do seu exército, o simbolismo e as cerimônias revelam a fixação do imperador pela dominação e pela imortalidade. O exército de terracota continua a proteger o túmulo do imperador e o legado do pensamento e da fé humana mais de 2 milênios depois. Seus mistérios servem como um lembrete de que a história raramente é simples e que mistérios ainda podem estar ocultos entre as maravilhas mais antigas. Em relação ao comandante do exército de terracota recentemente descoberto, o que você acha? Compartilhe sua opinião na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha achado interessante. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela para acompanhar as histórias dos seus famosos favoritos. Te vejo lá.